enquanto eu estou pregando para vocês, com certeza alguém vai receber essa mensagem gravada e pode ser tocada por Deus. Glória a Deus. Jesus, ele veio para começar, a gente sabe. Ele começou. Porém, Jesus, ele também vai voltar para terminar o que ele começou. Mas durante todo esse percurso, durante todo esse processo, até a conclusão dessa obra da igreja aqui na terra, haverá guerras. Haverá estratégias tanto da igreja quanto do inimigo. Tudo isso tem um objetivo, um só. Não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é apenas a sua alma. Agora, qual as estratégias que é usada no meio dessa guerra? Uma delas contra a igreja é o pecado. Mas não é sobre o pecado que eu vim falar aqui nessa noite, mas sim sobre outra estratégia, que não é um pecado, mas é um caminho meio andado para o pecado. Se chama distração. A distração tem sido uma ferramenta hoje em dia feita de uma potencialidade muito alta. Nós observamos as pessoas inclinadas para o celular, mas menos inclinadas para Deus. Por onde elas vão, elas são capazes de barruar até o poste, se estiver olhando para o celular. Mas elas não tiram o olho de cima do celular. Ler a Bíblia se tornou um fardo pesado hoje em dia. Mas por quê? Porque enquanto você se distrai, você perde o foco. E enquanto mais você perde o foco, mais energia você perde. Você começa a se esgotar nas coisas que não te acrescentam edificação nenhuma. O apóstolo Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Um celular, por exemplo, que é uma das ferramentas mais usadas por Satanás, também pode ser uma ferramenta usada por Deus, como isso que eu estou fazendo nessa noite. Enquanto eu estou pregando para vocês, com certeza alguém vai receber essa mensagem gravada e pode ser tocada por Deus. Então observe que o problema não é o celular, mas sim o uso errado desse objeto. Agora observe só a distração. Essa história que eu trouxe para você era de duas mulheres. Uma recebeu Jesus na sua casa e a palavra de Deus fala que o nome dela era Marta. Ela recebe Jesus em sua casa e ela tinha uma irmã dentro da sua casa cujo nome era Maria. Agora ela se senta, Marta se senta para ouvir Jesus. E creio que não era cadeiras grandes, com certeza era um banquinho ou uma almofada. Se sentando ali, ouvindo Jesus, Jesus começa a pregar a palavra de uma maneira que não era como os escribas, nem como os fariseus, mas era com autoridade. E ele pregando a palavra do seu pai, e havia uma mulher que estava prestando atenção, e não era a dona da casa. Glória a Deus. Não foi a que recebeu em sua casa, foi a sua irmã, que estava morando consigo. O nome dela era Maria. E essa Marta, Jesus pregando, e ela se levanta, ela se lembra. Observe que isso acontece dentro da igreja. Nós estamos aqui neste momento agora, e em muitos lugares já aconteceram isso, e vão continuar acontecendo, enquanto o povo não tiver uma vida com Deus, firme na rocha, firme com o Senhor. Como? Uma vida firme, focada no Senhor. Só isso, focado. Agora observe. Você no seu quarto, ou dentro de um culto, ou em qualquer lugar, você pensa em várias coisas. Você pensa em fazer isso, você pensa em fazer aquilo. Daqui a pouco você está orando, e daqui a pouco você lembra que você deixou algo na mesa e você vai lá, sendo que isso pode deixar para depois. Os momentos de Deus é que estão sendo adiados, e não as coisas desta vida. Enquanto na verdade Deus quer que você adie certas coisas e não a presença dele. As coisas de Deus têm que ser em primeiro lugar. Antes de você colocar o seu pé fora da sua casa, se coloque de joelhos diante de Deus.
Eu mesmo, antes de eu vir pregar, eu não me coloco primeiro diante dos homens, eu me coloco primeiro diante do meu Pai. Aleluia, Senhor. Por quê? Glória a Deus. Porque eu preciso dele. Se eu não precisasse de Deus, eu não estaria aqui. Com certeza. Agora, observe. Marta está distraída. Faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Cada vez mais que ela se distrai, mais ela vai se aprofundando na distração. Observe dentro de um celular, por exemplo, quanto mais você assiste vídeos, mais você quer assistir. Mais você vai gerando aquela tal de dopamina, de prazer, e você vai se mergulhando, 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 mergulhando. Daqui a pouco você diz, eu não estou com vontade de ler Bíblia hoje. Eu não estou com vontade de orar hoje. Mas por quê?